Hoje iniciamos a série de Filipenses, que é chamada Epístola da Alegria, Carta da Alegria. Então fala da verdadeira alegria. Eu quero que os meninos da mídia coloquem, já pode colocar a capa lá que eu já vou passando por aqui. Eu queria que você abrisse comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Como tudo começou, né? Como a história da igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos começou. Atos 16, versículo 6. Atos 16, 6. Diz assim: E percorreram a região de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo a pregar a palavra na província da Ásia. Quando fala de Ásia aqui, pense na Turquia, não na Ásia que você conhece. Chegando perto da Mísia, e tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. E à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. E assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Daí fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Amém. Até aí. Esse texto de Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo seu companheiro Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Tanto o livro de Lucas quanto Atos dos Apóstolos foram escritos por Lucas, que foi um grande companheiro do apóstolo Paulo, né? Se você não assistiu ainda o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, você está perdendo uma oportunidade de ficar com a cara toda cheia de lágrimas, porque o filme é lindo demais, né? E ainda colocaram o Jim Caviezel, o mesmo ator que fez Jesus na Paixão de Cristo, como Lucas. Daí, irmão, ele já tem cara de Jesus, agora virou Lucas, irmão. Daí, melhor ainda, né? E a história conta, então Lucas ele descreve a viagem de Paulo junto com Timóteo, junto com Silas. Um pouquinho antes, no capítulo 15, Paulo se desentende com Barnabé, os dois se separam, ele toma ao seu lado Silas, Timóteo, né? E ainda o Lucas, a gente descobre que o Lucas está na viagem, porque ele começa a se tratar na primeira pessoa. Nós vimos, nós estivemos, nós encontramos. Então você percebe que o Lucas estava ali na história. E Lucas, quando ele escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu para os gregos. Então ele estava tentando descrever numa visão dos gregos o que estava acontecendo. E o livro de Atos ele continua descrevendo para o amigo dele Teófilo, né? Só que a gente percebe que no livro de Lucas, Teófilo ainda não era crente, porque Paulo chama ele de excelentíssimo Teófilo. E no livro de Atos ele chama de Teófilo. Já tinha se convertido, não tinha mais título, já não importava mais, era tudo irmão, era tudo farinha do mesmo saco. Pequenos detalhes da Bíblia que fazem toda a diferença. Então, Lucas está narrando aqui o momento em que Paulo estava viajando, subindo de Jerusalém, passando pela Síria, passando pela primeira Antioquia da Síria, depois sobe, passa pela Turquia, que era chamada de Ásia Menor, passa pela segunda Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia, vai subindo até ele chega em Troade, né? Neápolis, até que ele chega lá em cima na Grécia, antiga Macedônia, lá em cima do mapa que eu vou mostrar para você, ele chega na cidade de Filipos. Agora você olha esse episódio no capítulo 16, parece que Deus estava brincando com Paulo, né? Ele foi para um lugar, o Espírito Santo disse: não vai. Aí ele vai para o... tá bom, então eu vou para cá. Daí o Espírito de Jesus diz: não vai. Aí ele vai dormir, ele diz: então eu vou dormir. Daí ele dorme e diz: não, vai para lá, vai para lá. Me ajuda aqui na Macedônia. Então, mas que coisa linda é ser direcionado pelo Espírito Santo. Coisa boa é se nós ouvíssemos Deus dessa maneira como Paulo ouvia, né? De ele dizer assim: não vai para lá, vai para lá. Olha, não entra aí, vai para lá. Coisa boa é ser direcionado assim. E eles vão para a igreja, para Filipos, uma cidade que pertencia naquela época, na época do apóstolo Paulo, era uma colônia romana. Ela pertencia ao Império Romano, né?
A igreja de Filipos, então, ela já nasceu de um direcionamento claro de Deus. Coisa boa é quando uma igreja, um ministério, um chamado, uma vocação vem direto de Deus, irmão. Não tem como dar errado. Tanto que a carta de Paulo aos Filipenses é a carta mais positiva do apóstolo Paulo. Hoje de manhã eu estava conversando com a Lenara no carro e dizendo para ela que é tão lindo ver a maneira como Paulo fala com os filipenses, é um amor tão grande. Ele diz: vocês não sabem, Deus sabe a saudade que eu tenho de vocês. E ele fala que é saudade lá no fundo das entranhas, chega a doer nas tripas. Seria dessa maneira, ele chega a doer aqui dentro, a saudade que eu sinto de você. E ele fala para os filipenses. Foi uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão também. Ele escreveu quando ele estava aprisionado em Roma, né? No ano mais ou menos de 61, 62 depois de Cristo. Paulo estava na prisão em Roma. Ele escreveu na prisão, nós vimos a carta que nós estudamos no mês passado, Efésios, escreveu Filipenses, escreveu Filemão e também escreveu Colossenses. Então, se você ler essas cartas, você vai ver que todas elas foram escritas por um homem que estava preso numa prisão romana, né? E o apóstolo Paulo, ele chega então na cidade de Filipos. A cidade de Filipos, ela era antigamente uma cidade que pertencia a um povo antigo chamado Trácio, né? Eram os Trácios, na Trácia, que fica mais ou menos hoje onde seria a Macedônia, Bulgária, se você olhar um mapa da Europa. Depois ela foi tomada pelos gregos. Ela antes se chamava de Crindes, era o nome da cidade antiga. Só que veio um homem chamado Filipe, da Macedônia. Você não conhece talvez tanto ele, mas conhece o filho dele, Alexandre o Grande, que era o pai do Alexandre o Grande. E como ele tomou a cidade em 356 mais ou menos, eles nomearam, deram em homenagem à cidade, assim como a gente tem aqui, né, Jaderlândia, Heliolândia, né? Ele deu o nome de Filipos, né? Filipos em latim e Filipe em grego. Então ele deu o nome da cidade de Filipos, que a gente conhece muito bem. Lá na frente, você conhece o Marco Antônio, da história da Cleópatra. Ele tomou essa cidade, os romanos tomaram da mão dos gregos e ela se tornou uma cidade romana. Então em 42 a.C., ela foi transformada em uma mini Roma. Então era uma cidade que era para ser uma miniatura de Roma. Então era uma cidade menor, mas ela deveria ser uma cópia de Roma. E ali dentro, então, os deuses gregos foram ignorados e eles começaram a adorar principalmente os deuses romanos, que você conhece como Júpiter, Marte, né, Jano, de onde vem a palavra janeiro, e muitos outros deuses latinos. E não havia uma colônia cristã ainda no lugar. Mas o apóstolo Paulo, você vai perceber ao longo de todo o livro da carta de Filipenses, que ele elogia. É a carta mais positiva do apóstolo Paulo do Novo Testamento. É impressionante a maneira como Paulo escreve aos filipenses. Ele fala com amor, é como se ele dissesse: essa é a igreja que eu amo de coração. É como se eles não dessem trabalho para Paulo. É a igreja que todo pastor sonha em ter, a igreja de Filipos. Então, se você quer aprender a não dar trabalho para o seu pastor, comece a copiar a igreja de Filipos. Coloque como objetivo, nesse segundo semestre de 2021, se tornar um filipense. Não é verdade? Se tornar um filipense. Para vocês fica mais fácil, né, Sara e Léo? Já tem o Filipe em casa, vocês já são filipenses, né? Vivem em função do Filipe o tempo todo, né? Então atualmente ela é uma cidade que fica na Grécia. A Grécia ainda está brigando com a Macedônia até hoje. A antiga República Iugoslava se dividiu. Hoje só existe um país chamado Macedônia do Norte. E na parte leste existe uma cidade chamada Kavala, que é onde tem as ruínas de Filipos, até hoje, tá? Existe até hoje ela era a porta de entrada para a Europa na época. As pessoas queriam entrar na Europa, elas entravam através de Filipos, e ela tinha uma avenida muito gigante do Império Romano chamada Ignácia, que as pessoas conseguiam conectar Ocidente com Oriente através dela. Então era uma cidade onde passava muita gente. Então, assim como Corinto, como Éfeso, era uma cidade muito movimentada, apesar de ser uma cidade pequena. Então,
Paulo sabia onde ele estava indo. Deus sabia onde estava enviando Paulo. Ele colocou ele no meio do fervo, no meio de onde passava muita gente. Porque se sai aqui, tá de passagem um espanhol, ele recebe o evangelho, ele vai para a Espanha e leva o evangelho. Passa um grego, ele desce e vai para a Grécia. Passa um alemão, que naquela época tinha outro nome, talvez germanos, ele leva. Então Deus sabia exatamente onde colocar cada um dos seus enviados. E Paulo era aquele cara que, enquanto Pedro, enquanto Tiago, enquanto Filipe estavam lá discutindo se circuncidavam ou não, Paulo diz: desculpa gente, não tenho muito tempo, vou entrar no barco, estou indo. Você não vê a primeira viagem missionária de Pedro? Você vê? Tem mapa no final da sua Bíblia? Primeira viagem missionária de Filipe? Não tem. E olha que Filipe fez muita coisa, foi um evangelista. Você não vê, mas Paulo, primeira viagem de Paulo, segunda viagem de Paulo, terceira viagem de Paulo e a quarta viagem de Paulo que foi para ele para morrer. Ele não parava, meu Deus. Ele chega com Silas, com Timóteo e com Lucas, e ele deveria, logicamente, procurar homens na sinagoga para iniciar uma igreja. Só que não tinha sinagoga. Então ele soube que havia umas mulheres judias que ficavam orando na beirada do rio. E ele foi lá orar junto com elas. E lá ele conheceu uma mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, que você conhece a igreja no Apocalipse, né? E você vai ver isso em Atos 16 depois. E lá, Lídia, que era uma comerciante de tecido púrpura, né? Púrpura era um tecido feito de um molusco pequenininho, né? O roxinho que você conhece, a cor púrpura. E ela vendia esses tecidos, era com certeza uma mulher de muitas posses. E ela se converte, é batizada com toda a sua família. E ela constrange Paulo e todos os seus companheiros a ficar na casa dela. E dali nasce a igreja de Filipos, né? A gente vê que Paulo esteve 2 vezes em Filipos. Na sua segunda viagem missionária, foi onde ele foi a primeira vez a Filipos. E na sua terceira viagem missionária, Paulo também esteve em Filipos, mas por pouco tempo, né? Os acontecimentos mais importantes no livro de Filipenses, na verdade o livro de Filipenses ele é cheio de pérolas. Muitas das frases que nós falamos muito, né, elas estão no livro de Filipenses. Eu não vou dar spoiler, porque a gente vai dividir essa parte, né, em 4 partes. Mas você lembra da conversão de Lídia, né, que é muito famosa. Muitas mulheres já pregaram sobre ela no culto de mulheres, em conferências de mulheres. A libertação da mulher endemoniada, a adivinhadora, que ficava todos os dias atrás de Paulo e Silas dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação, por vários dias, até que o Paulo, né, segundo os historiadores, ele não tinha muita paciência. Ele olhou para trás e disse: sai, em nome de Jesus. E ela foi liberta, e por causa disso causou um alvoroço. E acontece o segundo evento que você conhece muito bem: Paulo e Silas na prisão, acorrentados, sentados no chão, com os pés acorrentados, as mãos acorrentadas. Chega meia-noite, eles começam a cantar, segundo os irmãos que eu vi, era hino da Cassiane, né? Então louve. E o irmão ainda cantava: então love, simplesmente love, né? Mas na meia-noite Paulo e Silas começam a cantar. A Bíblia diz que estremece a prisão e eles são libertos. As portas se abrem, o carcereiro vê as portas abertas, pensa em tirar a sua vida. Paulo contém todos os prisioneiros, diz: calma, a gente está aqui, não te mata. Ele diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí entra a nova história, a conversão do carcereiro e de toda a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o livro de Filipenses são 4 capítulos, mas é muita coisa boa. É o livro para você ler e reler, e colocar como objetivo de vida ser uma igreja como a igreja de Filipos, né? A carta de Filipenses, ela foi provavelmente escrita por Timóteo, né, que estava acompanhando Paulo, né, ou Lucas, né, mas Lucas provavelmente ficou em Filipos na terceira viagem de Paulo. Então eles redigiram, e ela foi entregue por um homem que foi enviado como cooperador pela igreja de Filipos para ajudar o Paulo, que você já ouviu o pastor Igor pregando aqui, Epafrodito, né? O nome dele significa aquele que adora Afrodite. Aí, com certeza, os pais dele consagraram ele para Afrodite. Mas Deus pegou e mudou a história dele. Agora ele era adorador do Senhor.
um dos servos mais abençoados que a Bíblia descreve. Paulo fala dele com um amor tão grande que quando ele fica doente, quase à beira da morte, Paulo disse: mas Deus foi misericordioso e não deixou morrer o Epafrodito, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Que coisa linda, né? Um servo de Deus enviado para levar amor, misericórdia, cuidado para o apóstolo Paulo, e além disso, ofertas. Tanto que Paulo diz: eu recebi tanta oferta que eu estou em fartura agora, eu tenho o que sobra. Vocês são muito amorosos. Então a igreja de Filipos é um exemplo de uma igreja que cuida do seu pastor. Olha que coisa linda. Por isso que eu não tinha programado para dizer nada disso, irmão, mas é uma igreja que cuida dos seus pastores. E agora eu coloquei no plural, viu? Para a gente também participar, né, pastor Jackson, né, Ed, né, Gil, né? A gente tem que estar no jogo, né? Botei no plural, pastores, co-pastores, né? É igual o Glailson, que eu reclamei com ele que ele foi caminhar com o pastor Igor. Eu disse: tu só caminha com o pastor presidente, né? Pastor auxiliar ele rejeita, né? Mas na ceia eu já troquei cálice com ele e tudo, e nós já nos perdoamos, né? É só para pegar no pé do Glailson. Então Paulo, ele partiu para Tessalônica. Segundo os historiadores, você percebe que Paulo partiu para Tessalônica e ninguém mais ouve falar de Lucas lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então é possível que Lucas seja, a terra natal dele seja Filipos, e ele tenha ficado como bispo na cidade de Filipos, né? Quando a gente fala de bispo, você pensa em um supervisor de igrejas, amém? Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Ok, por causa da chuva. E foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo na Europa. Então se hoje o evangelho chegou até nós, é porque o apóstolo Paulo fundou a igreja de Filipos. Porque Filipos encheu toda a Europa do evangelho. A Europa partiu para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, Deus chamou, só dando um exemplo da Assembleia de Deus, por exemplo, Gunnar Wingren, Daniel Berg, que você conhece, saíram da Suécia na Europa, foram para os Estados Unidos, cheios do Espírito Santo. Lá Deus mostrou para eles uma visão onde eles tinham que ir para um lugar chamado Pará, que você conhece como Pará, né? E eles desceram para o Pará, desceram em Belém, pegaram ali a Presidente Vargas, sentaram na Praça da República, comeram manga, oraram pela irmãzinha, ela foi cheia do Espírito Santo, e hoje a gente está dando glória a Deus e falando em línguas. Os batistas, a mesma coisa, saíram da Europa, foram para os Estados Unidos, desceram as Américas, chegaram na América do Sul, evangelizaram os indígenas da Bolívia, da Colômbia, do Brasil, e aí foi, irmão. Por causa de uma igreja que cuidou bem dos seus pastores, do seu pastor, apóstolo Paulo. Então imagine o que Deus pode fazer conosco quando nós tivermos uma só mente, um só coração, um só sentimento, como houve em Cristo Jesus. Semana que vem, o próximo pregador, né? E eu não vou dar spoiler, né? Ele vai falar do capítulo 2, que é o poema que o apóstolo Paulo escreve sobre quem Jesus é. Agora eu queria mostrar para você como a carta de Filipenses, ela se divide, tá? Depois eu vou compartilhar no grupo da igreja essa imagem desse plano que eu traduzi para você poder ter acesso a esse material. A carta de Filipenses, ela é dividida em 4 partes, é isso que nós vamos estudar agora no mês de junho, tá? Ela é dividida no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala da alegria de viver em Cristo. Ele mostra, mesmo quando não obtemos o que queremos, então a carta de Filipenses, Paulo começa mostrando que é possível ter alegria, mesmo quando nós não obtivemos aquilo que nós queremos, porque ele está preso, e ele dentro da prisão diz: alegrem-se, outra vez eu vos digo, alegrem-se. E a palavra que ele usa, a palavra grega heró, que significa explodam de alegria, soltem o sorriso para fora, fiquem com o coração tranquilo, sem tristeza, sorriam, porque existe um Deus que cuida de vocês.
Então o apóstolo Paulo, no capítulo 1, Filipenses, ele vai falar sobre a alegria de viver em Cristo, mesmo quando nós não obtemos aquilo que queremos. Ele fala sobre ser alegre mesmo diante das circunstâncias mais complicadas. E ele fala também mesmo diante de conflitos. O bicho está pegando, mas é possível ter alegria. E quando Paulo fala de alegria, a palavra grega, ela não tem nada a ver com uma pessoa que anda, sabe? Não tem nada a ver com isso, irmão. Não tem nada a ver com isso. Porque às vezes tem gente que ri, mas por dentro não está legal. Não, ele está falando de uma tranquilidade na alma, que não deixa você ficar triste. Geralmente a gente associa tristeza com tranquilidade, né? A pessoa está fechada, quieta, e uma pessoa alegre é uma pessoa que se movimenta, uma pessoa... Não, né? Sabe aquela pessoa que você olha, ela é um poço de tranquilidade, você fica feliz só de olhar para ela, de tanto Jesus que ela tem na vida dela? É essa alegria que Paulo fala. Apesar de você não ter o que você quer, apesar de você estar sofrendo conflitos, apesar das circunstâncias, você tem uma quietude na sua alma que te deixa feliz, que te deixa contente, que te deixa satisfeito. E é isso que ele fala no capítulo 1. E ele olha para Jesus, para Cristo, no capítulo 1, como a vida dele. Cristo é a minha vida. Tanto que no capítulo 1 é que nós vemos ele dizer: se eu morrer, para mim é lucro, mas se eu viver, é Cristo. Ele fala que Cristo é a minha vida, é o mais importante. E a reação, ele ensina no capítulo 1 como nós podemos reagir às dificuldades. No capítulo 2, Paulo já fala da alegria de servir a Cristo, é o que nós vamos estudar semana que vem. Ele fala sobre como ter uma atitude certa, como se manter na teologia certa, ou seja, mantido na palavra, né? E como eu posso ser encorajado pelos modelos certos. Então ele fala da atitude certa como cristão, como eu devo ser alegre com a atitude certa, teologia certa e o modelo certo. E ele fala de Jesus como modelo. O capítulo 2 de Filipenses, ele é conhecido como um poema, o poema do Messias. Ele pega a história de Adão, a queda de Adão e a restauração através de Jesus, e Isaías, quando Isaías fala do servo sofredor. Então ele faz um poema no capítulo 2 sobre isso, que você vai ver semana que vem. E ele fala que o Espírito Santo, no capítulo 2, ele tem companheirismo. A palavra koinonia, que você conhece, que pode ser traduzida como parceria, pode ser traduzida como companheirismo. Ele fala aqui, no capítulo 1 ele diz que o Espírito Santo é a nossa provisão. No capítulo 2 ele diz que o Espírito Santo é o nosso companheiro. No capítulo 3 ele fala sobre a alegria de conhecer a Cristo. Como nós podemos conhecer a Cristo? Ele dá alguns alertas falando da vida dele, fala do seu testemunho de vida, o seu objetivo de vida, e ele dá uma ordem, uma direção para a igreja de Filipos, né? E ele mostra Jesus como o alvo. Meu alvo é Cristo, aquela canção que nós cantamos, tem tudo a ver com o capítulo 3 de Filipenses. E ele mostra que o Espírito Santo nos ensina a adorar a Deus. E no capítulo 4, Paulo encerra com a alegria de descansar em Cristo, que nós vamos estudar. Ele fala sobre unidade, fala sobre paz e fala sobre as previsões finais que ele fala para a igreja de Éfeso. E ele mostra Jesus como meu contentamento, a nossa paz. É assim que se divide o livro de Filipenses para você poder estudar. Eu vou compartilhar essa imagem no grupo da família, e você essa semana pega o livro de Filipenses, leia 1, 2, 3 vezes, é rapidinho você lê. Eu vou compartilhar também o áudio da Bíblia narrada para você ouvir. Você vai perceber que em poucos minutos você ouve tudo, e você vai dividindo, estudando, e você vai perceber como Deus vai gerar uma alegria de verdade no seu coração. A maneira como Paulo fala no livro de Filipenses, ele usa um tom afetuoso, encorajador e afirmador. O apóstolo Paulo é um paizão, falando para os seus filhos de Filipos. Mesmo longe, ele fala como se estivesse perto. A maneira como ele escreve é emocionante, é muito linda. E as palavras-chave do livro de Filipenses é Cristo, principalmente regozijo, que é uma explosão de alegria, mas é uma alegria tranquila da alma, né? Mente e atos, ou ações também pode ser. Ele não trata de nenhum problema sério na carta de Filipenses. A alegria é encontrada em todo o livro.
Ele não faz citações do Antigo Testamento, você vê que é uma conversa de pai e filho no livro de Filipenses, né? E Cristo é mencionado por mais de 40 vezes. O tema central é de que quando nós colocamos Cristo como centro de tudo na nossa vida, nós encontramos a verdadeira alegria. É isso que Jesus... E é interessante que a palavra grega que ele usa, ele não está falando de colocar no centro, pegar e colocar, não. Imagine Jesus como o centro e você cria toda a sua vida ao redor dele. Você cria um círculo, ou seja, não tem para onde você fugir. Você cria uma muralha para dizer o seguinte: nada mais entra, eu só quero isso aqui, ó. Só Cristo. Você vai para cá, é Cristo, vai para cá, é Cristo. Você vai girando ao redor do mesmo eixo. É como se Jesus fosse o eixo e você fosse a roda, você se encaixasse nele. É isso que Paulo está falando no livro de Filipenses, e é muito lindo, né? E ele mostra Jesus em Filipenses como o Filho de Deus vindo do céu, o qual se humilhou, e isso a gente vê no capítulo 4, tornando-se humano e que sofreu por nós e que foi exaltado ao céu. Então ele mostra Jesus, ele reconta a história de Jesus numa perspectiva diferente. Além disso, o apóstolo Paulo, ele também fala de Jesus. Outra maneira de dividir é o testemunho, os exemplos e as exortações. O Cristo como nossa vida, Cristo como nosso padrão, Cristo como nosso alvo e Cristo como nossa suficiência. No capítulo 1, Paulo vai dizer: Cristo é a nossa vida. O que nós temos que fazer? Glorificá-lo. No capítulo 2, Cristo é o nosso padrão. O que nós temos que fazer? Jesus copy, né? Ser como Jesus é. Capítulo 3, ele diz: se Cristo é o meu alvo, então eu tenho que ganhar Ele. Eu tenho que dar tudo por Ele, ofertar, trabalhar, me dedicar, usar minhas habilidades, usar os meus dons, o meu tempo, tudo que eu tenho para alcançar esse alvo que eu tenho. Senão eu estou focando em outra coisa. E o capítulo 4 ele diz que Cristo é a nossa suficiência. Você não tem nada, mas tem a Cristo, você tem tudo e é abundante. É isso que ele está dizendo. E ele fala que o Espírito Santo é nossa provisão, é nossa comunhão, é nossa adoração, e ele provê para nós graça. Agora, só para você ter uma ideia, Filipos ficava lá em cima. Olha esse trajeto todo que o apóstolo Paulo percorreu, subindo todo o Oriente Médio, a Turquia, subiu até na Europa, até chegar na igreja de Filipos. Era uma igreja distante, mas o apóstolo Paulo fez questão de ouvir a voz de Deus e chegar até o lugar. E na terceira viagem, ele fez todo o trajeto de novo e muito mais pessoas foram alcançadas. Agora eu queria que você abrisse comigo Filipenses capítulo 1, verso 1. E nós vamos passear rapidamente sobre alguns pontos importantes do primeiro capítulo de Filipenses, tá? Tudo isso que eu falei para você, eu vou mandar no grupo da família. Leia, releia, aprofunde-se, tem muita coisa legal para você aprender. Capítulo 1 de Filipenses diz assim, versículo 1: Paulo e Timóteo. Então aqui já mostra que Paulo estava acompanhado de Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aqui é uma evidência muito provável de que Paulo deixou um bispo lá, e provavelmente era Lucas, o apóstolo Lucas. Ele estava lá na cidade de Filipos, porque ele era bispo, e os diáconos é todo o corpo da igreja que servia sendo servos dentro da igreja. Ele diz graça e paz. Olha aí a nossa saudação, graça e paz. Mais uma vez Paulo falando graça e paz. A vós outros, da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa então dando ação de graças. A primeira parte de Filipenses 1, Paulo agradece pela vida dos filipenses. Ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu lembro de vocês. Nessa primeira frase nós já vemos o carinho do apóstolo Paulo, dizendo que ele sempre lembrava dos filipenses. E ele diz: fazendo sempre em todas as minhas orações, súplicas. Ele diz: fazendo em todas as minhas orações de súplicas por vocês, ele diz, com alegria. Olha a alegria já sendo descrita nos primeiros versículos, pela vossa cooperação. E aqui a palavra cooperação que ele usa é koinonia, pela vossa parceria. Vocês, só porque eu estou longe, aprisionado em Roma, vocês continuam sendo os meus parças.
sendo os meus parceiros, vocês continuam tendo comunhão comigo. E lá na frente você vai perceber que o fato de Epafrodito ter levado oferta para ele, cuidado dele, é uma prova de que os filipenses se importavam com ele. Ele podia estar distante, mas eles continuavam sendo crentes. Olha o desafio. Pastor saiu, né? Todo mundo diz, fere o pastor e as ovelhas vão tudo se dispersar. Pastor viaja, as ovelhas se desviam. Os filipenses não. Por isso que eu digo que é a igreja modelo. E Paulo diz, no evangelho desde o primeiro dia até agora, ou seja, quando Paulo chegou em Filipos, ele não teve resistência, porque foi direcionado por Deus. O que eu aprendo com isso? Lá atrás nós vimos o homem, quando Paulo queria ir para Troade, né? Queria seguir para outro caminho, a gente viu o homem da Macedônia dizendo, vem para Macedônia aqui, para a região, e nos ajuda. O que eu aprendo aqui? Que quando Deus te manda, o inferno pode se levantar, irmão. Vai ter conversão, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter batismo, vai ter gente salva, gente edificada, vai ter líder de jovem, líder de criança, vai ter operação em tudo que é lugar. Então a melhor coisa que uma igreja pode fazer, e é o sonho de todo pastor, é que cada ovelha ouça a Deus. Ouça a Deus, porque se todo mundo ouvir a Deus, começar a ter visões, revelações, e se é o mesmo Deus falando, vai ser a mesma coisa, irmão. Deus não vai dizer para a Kátia, vai para lá, e vai dizer outra coisa para mim, ou vai dizer para o Léo outra coisa, e daqui a pouco todo mundo está dizendo, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para lá, eu vou para o leste, eu vou para o oeste. Não, é o mesmo Deus, não é verdade? Tem que falar a mesma coisa. A mesma coisa, e Paulo entendeu isso, e ele diz que desde o primeiro dia, isso ele está lembrando daquele episódio, quando ele foi lá, que as mulheres estavam orando na beirada do rio, a Lídia se converteu, toda a sua família foi batizada, e ali cresceu uma igreja, inclusive Epafrodito é fruto disso. Ele diz até agora, ou seja, até o dia de hoje, o que ele fala? Eu tenho por certo, uma frase que a gente usa muito, gostamos muito desse versículo, eu tenho por certo. Ele diz, eu estou convicto, Deus me convenceu disso, ele fala, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, isso que vocês estão vivendo é pequeno perto do que Deus ainda vai fazer. Se eu já admiro vocês, o meu coração ele é projetado no futuro e já se empolga com o que Deus ainda vai fazer. Irmãos, Deus ele sempre vai fazer coisas maiores. Quem limita a Deus somos nós. Deus ele tem tantos planos lindos para fazer conosco, mas a gente tem que ter esse coração do apóstolo Paulo, de olhar e não enxergar. O Senhor, quando ele olha um bêbado, acabado na bebida, ele não enxerga aquilo, ele vê o homem lá na frente restaurado. Ele já enxerga, e o apóstolo Paulo, ele entendeu isso, ele foi convicto, ele foi persuadido a entender que o Deus que começou, vai terminar a boa obra. E ele diz, tenho por certo, e ele fala no versículo 7, tenho por justo pensar isso de vós, de todos vós, porque vos tenho em meu coração. Olha a declaração de amor do apóstolo Paulo, eu tenho vocês guardados no meu coração, coração pastoral. E o apóstolo Paulo, lembre-se que ele era um apóstolo, como o próprio nome diz. E o apóstolo ele é profeta quando precisa, ele é o evangelista, aquele que alcança todos quando precisa, ele é pastor quando precisa, o dedo da aliança, e ele é mestre que tira as verdades lá do fundo, quando precisa, ele pega todos os dedos. E aqui ele está falando com um coração pastoral, porque ele diz, eu tenho vocês no meu coração. Pois todos vocês foram participantes da minha graça, ou seja, quando eu estava bem, vocês foram meus participantes, tanto das minhas prisões, quanto da minha defesa, ou seja, apologia, ou seja, dar a cara para bater, e confirmação do evangelho, validação. Vocês estiveram comigo quando eu estava não perseguido, e quando eu estava sendo perseguido, e dizendo, isso é a verdade, e vocês se puseram do meu lado e disseram, isso é a verdade, nós confirmamos e validamos aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, que igreja, irmão, que igreja era de Filipos? E ele diz, Deus é minha testemunha. Daí ele começa provavelmente a chorar. Deus é testemunha das minhas saudades. Não existe a palavra saudade no grego, ele diz, do meu anseio
que queima no coração grandiosamente. É isso que é a palavra. Ele diz assim: vocês sabem como eu tenho vocês aqui dentro de mim e como eu anseio todos vocês na terna misericórdia. Ele diz aqui do profundo, né? Aqui a gente não usa essa expressão, mas os americanos usam a expressão in my gut, né? Nas minhas entranhas, dentro das minhas tripas. Eu te amo tanto que chega a mexer aqui dentro. Paulo está dizendo isso. Ele disse: chega a repuxar por dentro o amor que eu tenho por vocês. E ele diz: e essa é a minha oração. Daí o apóstolo Paulo elogia e ele começa com uma oração. Essa é a minha oração, que o vosso amor aumente, ele não seja um amor comum, ele exceda o extraordinário, ele transborde, vocês fiquem com superávit de amor sobrando para dar abundantemente, mais e mais no pleno conhecimento. E ele diz, conhecimento, ele usa a palavra epignosis, que significa conhecimento prático. Paulo diz, não é para vocês se encherem de conhecimento, mas é conhecimento prático e palpável. Quando as pessoas olharem vocês vivendo, elas entendam, eles não só conhecem, mas eles praticam. E ele diz, e toda percepção, essa palavra só aparece no livro de Filipenses uma só vez, e ela significa um raciocínio de profundo discernimento com julgamento ético. Significa o quê? Paulo está dizendo, eu quero que vocês aprendam a viver como cristãos, e vocês saibam escolher as coisas na vida, façam o julgamento certo. Ninguém precise ficar dizendo, não faz isso, não faz isso, não vai ali, não ouça isso, não assista isso. Ele diz, o meu sonho, o meu desejo é que vocês, ao praticar as boas obras, vocês recebam um sensor aranha, igual do Homem-Aranha, uma percepção sobrenatural, um alerta dentro de vocês, que ajude vocês a escolher o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso lá no Antigo Testamento Deus falou, quando vocês souberem separar o santo do profano, o vil daquilo que é bom, vocês vão ser boca, minha boca. E Paulo está repetindo a mesma coisa, ele ora para que eles tenham conhecimento prático e eles tenham uma percepção, para eles saberem julgar aquilo que é ético e não é ético. Isso, irmão, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo falando, opa, não pise na grama, não precisa mais de placa, a placa está aqui dentro, agora você vai pisar, o Espírito Santo avisa. E no versículo 10, ele diz, olha que coisa linda, ele diz, para que vocês possam discernir. Essa palavra discernir nós falamos em todo culto de Santa Ceia, é a palavra dokimazo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ele está dizendo, para que vocês aprendam a verificar se a moeda que vocês são é legítima ou é falsa. O dokimazo era um homem que ele pegava a moeda que as pessoas traziam na viagem e ele jogava em cima de uma pedra de mármore. E conforme o barulho que ela fazia, ele sabia se era verdadeira ou falsa. Paulo está dizendo, para que vocês tenham conhecimento prático, aprendam a escolher o que é de Deus e o que não é de Deus, e julguem a vocês mesmos. Vocês olhem todo dia para a cara de vocês no espelho e digam, e aí, é crente hoje ou não é? Está crente de verdade? É isso que ele está dizendo, vocês aprendam a discernir as coisas excelentes, as coisas que são de Deus, para analisar até o fim, para saber o que é o melhor. Paulo está dizendo o seguinte, ele está dizendo assim, eu quero que vocês tenham uma percepção sobrenatural, para que vocês possam olhar para aquilo que é de Deus e aquilo que não é, e esperar até o tempo certo para saber se aquilo ali é bom ou não. Porque muitos de nós, quando estamos na carne, o que a gente faz? A gente logo se empolga com uma coisa e depois quebra a cara ali na frente. A gente confia em qualquer pessoa, a gente se empolga com as habilidades de alguém, a gente logo diz, esse cara é de Deus, essa mulher é de Deus. Deixa eu dar uma dica para você, mais de 20 anos de fé. Com o tempo a gente vai percebendo, aprendendo a desempolgar, irmão. A gente vai ficando menos desempolgado. Parece que a gente fica velho desconfiado. Não, é porque a gente já quebrou tanto a cara, não fazendo isso que o apóstolo Paulo falou, que a gente, vamos dar mais tempo para fulano, vamos esperar ele um pouquinho. Vamos dar tempo para ver se esse neófito vira uma planta, e a planta gera flor, gera fruto, e o fruto permanece. E Paulo está dizendo isso, o meu desejo é que vocês façam isso, e vocês
Esperem até o final para saber o que é de Deus. Vocês sejam sinceros, ele aqui, postos à luz do sol, ele está falando. Inculpáveis, sem mistura, ele está falando, até o dia de Cristo. E no versículo 11 ele diz, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Cristo. Então Paulo diz, para que vocês aprendam a escolher o que é de Deus, para que vocês sejam sinceros, ou seja, expostos à luz, sem mistura, crente de verdade, não Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, está ouvindo aqui Jesus e daqui a pouco está ouvindo sofrência, está comendo do manjar de Deus e daqui a pouco está comendo uma besteira na TV que não tem nada de edificação. Ele está falando isso, cheios de fruto de justiça, ou seja, isso reflete na vida de vocês. Versículo 12, eu quero, irmão, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram, olha que coisa linda, para o maior avanço do Evangelho. Paulo está dizendo, eu quero que, no original grego ele está dizendo o seguinte, eu quero que vocês entendam, que o que está acontecendo, o fato de eu estar na prisão, na verdade é Deus podando as plantas para que ela cresça ainda mais. Ele diz, olhem para a minha prisão e imagine Deus podando a planta para ela crescer ainda mais. O diabo acha que me botou na prisão e vai abafar o Evangelho. Não, ele fez o favor para Deus de pegar a tesoura, podar tudo que não prestava e agora vai crescer ainda mais. E o fato de você e eu estarmos aqui é a verdade de que Paulo sabia o que estava falando, irmão. Eles tentaram prender Paulo para parar o Evangelho. Olha o Jackson ali, ó, crente. Eliana, crente. Pastora Lília, pastor Igor, né? Olha ali o Bruno. Estamos aqui, irmão, resultado disso. Eles acharam que iam cortar a planta e Paulo disse, não, eles estão só podando, a planta vai crescer ainda mais. Então Paulo está dizendo, ei, quando você for preso, perseguido, atribulado, olhe para isso como uma poda de Deus. É Deus tirando o que não presta para o que presta cresça ainda mais. É isso que ele está falando. E o versículo 13 ele diz, de maneira que as minhas cadeias, ou seja, o fato de eu estar preso, se tornaram conhecidas, manifestaram. Agora as pessoas estão vendo como num telão, ele está dizendo, de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana eram os guardas que foram estabelecidos pelo imperador Otávio, um pouco antes de Cristo, uns 60 anos antes, para que eles protegessem os magistrados, os que realmente governavam aquele acampamento. Ele está dizendo, sabe de uma coisa? O fato de eu estar aqui, agora o Evangelho chega em lugares que antes ele não chegaria. O fato de eu ter chegado a esse lugar, se eu chegasse no portão, Paulo está dizendo assim, ó, se eu chegasse no portão, ei, senhor soldado pretoriano, eu queria falar com o tribuno, com o cônsul, ele vai dizer, vai-te embora, rapaz, sai daqui, tu não vai lá dentro. Agora Paulo está lá dentro, irmão, da pior maneira, mas Deus fez e colocou ele lá dentro. Então às vezes Deus movimenta a nossa vida, a gente acaba entrando em prisões, mas na verdade é Deus nos colocando em lugares que talvez a gente não estaria antes, né? Quando Deus faz uma transmissão ao vivo, quando Deus levanta um homem para falar na TV, no rádio, é para ele chegar no 24º andar, no quarto daquela velhinha que nunca vai pisar numa igreja, mas aquilo ali, ó, chegou lá nela. Amém? Versículo 14 ele diz, muitos dos irmãos motivados pelas minhas cadeias, então ele diz assim, muitos dos irmãos ficaram ainda mais crentes, ele está dizendo, quando me viram preso. Era o erro de todo imperador romano, ele botava um crente sendo devorado pelos leões, convertia 100 lá em cima na arquibancada. O diabo trabalhou para Deus, irmão, porque como é dito já várias vezes, até o diabo é o diabo de Deus, irmão. Ele está na coleira, é Deus que comanda ele, irmão. A gente acha que o diabo, assim, Deus está dizendo, e agora, olha o capeta que ele fez, agora lascou. Vamos chamar aquele pastor americano, brasileiro que foi para os Estados Unidos e que disse que ia escrever um livro para nos ajudar. E ainda o sobrenome dele é de Jesus, né, irmão? Depois você pesquisa. Não pesquisa, não vai para o fuxico, não, irmão, por favor, em nome de Jesus. Mas Deus não é pego de surpresa, até o diabo é o diabo de Deus, ele trabalha para Deus. E Paulo está dizendo, muitos irmãos ficaram ainda mais crentes pelas minhas cadeias e agora eles pregam com mais confiança, mais ousadia.
Então, aquilo que nos atinge, na verdade, é para nos empolgar ainda mais. Versículo 16, versículo 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja. Aqui, a palavra grega que Deus fez Paulo escrever, ele está dizendo assim: eu sei que tem alguns que estão pregando de pirraça. É como se ele dissesse: agora que o apóstolo Paulo foi para a cadeia, agora vamos pregar um evangelho bom. Ele diz: olha, tem alguns que estão pregando por inveja, com o coração azedo, ele está falando, mas outros de boa vontade. Ele diz: uns por amor, sabendo que eu ainda estou na defesa do evangelho. Versículo 17, aqueles outros, contudo, pregam por contenda, pregam para ter uma oportunidade de discutir com alguém. Mas ele diz, não sinceramente, pensando que poderão causar aflição. Ele está dizendo assim, pensando que eles vão poder me deixar ainda pior. Daí olha o que o Paulo diz, um cara convicto em Deus. Versículo 18, ele diz assim: que porém importa? Contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto de verdade, nisso eu me regozijo. Ele está dizendo, eu fico feliz de saber que eles estão falando de Jesus, irmão. Depois eles vão acertar as contas com Deus, mas o importante é que o nome de Jesus está sendo anunciado. Ele não estava preocupado, e agora? A minha reputação, a minha igreja, o meu nome. Não. Ele sabia que o nome dele não importava. O que importava era o nome de Cristo. Estava sendo espalhado. Mesmo que o nome dele desaparecesse, como nós cantamos hoje, nosso nome diminuindo e o nome dele crescendo, era isso que tinha que acontecer. E ele diz no versículo 19, pois eu sei que me resultará, ou seja, esse barco que eles estão conduzindo, ele vai desembarcar em salvação, vai gerar salvação para muita gente, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito Santo. Ele diz assim, isso vai gerar para aqueles que estão pregando a verdade, recursos generosos para uma grande obra de Deus. Quando nós pregamos a Cristo mais ousadamente, sem pretexto, ele está dizendo, vem o recurso sobrenatural para a gente fazer uma grande obra. E o versículo 20 diz, agora ele usa a mesma palavra que a gente usa em Romanos, quando ele escreve ardente expectativa da criação. Ele diz, a minha ardente expectativa é a esperança, e a esperança é em nada ser confundido. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele usa a palavra grega apokaradokia, que significa levar a cabeça lá para longe. Paulo diz assim, eu pego a minha empolgação, levo lá na frente, vou para o futuro e enxergo, uau, eu achava que o que Deus tinha feito lá, mas o que Ele vai fazer aqui, eu já estou empolgado, eu já estou vendo o futuro, eu já consigo ver esse homem convertido, as milhares de almas que vão resultar disso. Paulo está dizendo que a expectativa dele, eu consigo ver lá na frente, é isso que Paulo está falando. Olha a empolgação de Paulo, ele diz que consegue ver lá na frente o quê? Ele tem a expectativa de que nada fique confundido, ele não vai ser envergonhado, ele está dizendo. Eu não vou ser envergonhado, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo. Quem olha para mim do lado de fora, vê um homem preso, mas eu estou vendo lá na frente o resultado do meu corpo sofrer aqui. Essas horas de sono que você perdeu pregando o Evangelho, os dias que você poderia estar descansando, mas você está ministrando na sua célula, os dias que você queria ficar de boresta, ficar deitado no sofá, assistir um filme, mas você deu o seu tempo, o seu suor, o seu sangue, a sua dedicação. Faça o que Paulo fala, apokaradokia, coloca a tua mente lá na frente, imagine o que vai acontecer daqui a algum tempo. Você olha, nós vamos fazer 3 anos do SOS agora dia 4 de julho. Eu olho alguns rostos na igreja, pessoas que passaram, compartilhei com os irmãos ontem, e eu fico com esse sentimento que o apóstolo Paulo diz, lá atrás a gente não imaginava, agora aqui na frente, né? Hoje o meu maior parceiro de ministração no SOS é o Maurílio, e o Maurílio foi o primeiro inscrito no SOS Depressão, e hoje ele é o que mais prega, está salvando vidas. Naquela época eu não conseguia enxergar, mas hoje eu enxergo com mais expectativa ainda. E o versículo 21, já estamos terminando. Pois para mim o viver é Cristo, versículo central do livro de Filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo, para mim
Se eu morrer, eu vou para um lugar melhor. Aí que começa a vida, aí que começa o bem bom, aí é que eu vou conseguir realmente provar do melhor de tudo, da vida. Mas se eu ficar, é uma troca lucrativa, ele está falando. A troca é lucrativa. Se eu ficar, vai ter lucro. Se eu morrer, também vai ter lucro. Eu vou para Cristo. Aí ele começa a entrar num dilema. Se contudo, o viver no corpo trouxe fruto para a minha obra, mas eu não sei então o que eu devo escolher. Ele entra, é a palavra grega agonia, agon. Ele entra numa agonia, ele diz, não sei se eu... mas eu queria morrer para estar com Cristo. Mas tem os irmãos que, sabe, eles podem conhecer Jesus. Eu não posso ser egoísta de não falar para eles, mas eu estou com uma vontade de morar com Jesus. Mas tem os irmãos fulano, cicrano, beltrano, que precisam ouvir de mim. Ele diz, eu estou numa agonia, ele fala. Eu não sei o que escolher. De ambos os lados eu estou sendo pressionado. Ele diz, ambos os lados é importante, mas mais importante é Cristo, ele diz. Ele diz, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ele diz, mas eu vou ser sincero, eu queria mesmo morrer e ir morar com Jesus, porque é melhor, ele disse. Agora, mas julgo mais necessário, por amor de vós, versículo 24, permanecer no corpo. Ou seja, mas se eu ainda estou vivo, é por amor a vocês. Se eu estou aqui, é porque vocês estão me puxando para cá. Deus está orando, né? Você já deve ouvir testemunhos de pessoas que morreram e Jesus disse, não, volta. Mas está tão bom aqui, Senhor. Volta porque estão orando por ti lá embaixo. Aí o cara voltava para o corpo e dizia, para de orar, igreja. Estava tão bom lá, né? Paulo está dizendo mais ou menos isso. E tendo essa confiança, ele diz, convicto, eu sei que ficarei um relacionamento próximo com todos vocês para o vosso progresso, ou seja, eu ainda estou aqui para podar vocês, é a mesma palavra que ele usa lá atrás, eu estou aqui para podar vocês, para vocês ficarem melhor ainda. Um exemplo é a carta que ele escreveu, estava fazendo uma poda neles para eles ficarem melhores, para que o motivo de vos gloriarem cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença física. Paulo tinha a esperança de ir mais uma vez fisicamente a Filipos. Imagina, ele tinha tantos outros lugares para visitar, mas ele tinha uma ardente expectativa de voltar a visitar Filipos. Que igreja abençoada, irmão. O pastor tem vontade de voltar, doido para ir lá de novo. Ele não vê a hora de acabar a viagem para ele estar em casa de novo. Esse é o apóstolo Paulo. O mais importante é que vocês devem se portar, e aqui ele diz, vocês devem viver como cidadão, dignamente, ou seja, conforme o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo assim, se vocês dizem que vocês são cidadãos do céu, é isso que ele está dizendo aqui, vocês devem viver como cidadão do céu. Ele está dizendo, se vocês se preocupam mais com as coisas daqui, vocês não são cidadãos do céu. Agora, se vocês se preocupam mais com a de lá, então tem que combinar, irmão. É isso que ele está falando. Ele usa a palavra grega axios, que é uma ligação. Se você diz que é do céu, se preocupe com o céu. Agora, se você é da terra, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E ele fala, conforme o evangelho de Cristo. Então quer que eu vá e vos veja, esteja ausente, ou acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo. Ele diz assim, para que vocês se comportem como cidadãos do céu, para que mesmo que eu não vá ir, ele já estava também contando como se ele fosse morrer, e realmente ele morreu. Foi a última carta que ele escreveu antes da sua morte, Filipenses. Então ele diz, mas se eu não for, eu quero ter a expectativa de que vocês vão continuar combatendo, e essa palavra combatendo é combatendo em sincronia. Aí na hora, essa minha mente de Marvel, eu imaginei a cena final de Vingadores Ultimato. Capitão América, escudo quebrado, ele pensa, lascou. O Thanos, mesmo peguei o martelo do Thor, não resolveu. Aí ele ouve no comunicador dele, à sua esquerda, começa a aparecer todo mundo, e todo mundo fica em sincronia. E você vê a cena mais linda que um homem de 40 anos que viveu nos anos 80 e leu gibi pode ter visto. Na tela você vê a capa dos Vingadores, todos juntos indo contra o exército. Paulo está dizendo exatamente isso, irmão. A Bíblia é mais antiga do que os Vingadores, irmão. E aqui são os perdoadores, lembra da mensagem do pastor Igor? Perdoadores. Ele está dizendo,
mesmo que eu não vá com vocês, eu quero que vocês, quando um der um passo, o outro vai junto. E quando vocês avançarem contra o inferno, todos vão junto. Quando um estiver triste, o outro segura o braço, bora, vamos. E o outro vai segurando e vai formando um grande exército, combatendo em sincronia. É isso que ele diz, combatendo em sincronia. O mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo sentimento. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que o diabo quer fazer? Ele quer nos dispersar. Porque sabe que se eu pegar no braço da irmã Val e disser, bora irmã Val, ela se empolga. Paulo estava preso, ele empolgou os outros. Se eu pegar no braço do Ed, e o Ed pega no braço do Gil, e vai pegando do Paulinho, e do Irenailson, e vai todo mundo se juntando, aí as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E ele termina dizendo, e ele diz que vocês, pela fé do Evangelho, versículo 28, sem serem intimidados, e é a única vez que essa palavra é usada aqui no Novo Testamento, uma única vez. Ele diz para que vocês não fiquem aterrorizados com o inimigo. Se você está sozinho, é mais fácil você ficar aterrorizado com o exército. Agora, se você está com o exército, você cria coragem, irmão. Vai com medo mesmo, né? Pelos adversários. E aqui ele diz os adversários irreconciliáveis. Ele não está falando de pessoas, ele está falando de demônios. Ele está falando do império das trevas. E ele diz, isso para eles, na verdade, é sinal de destruição. Paulo está dizendo, quando o inferno vir vocês juntos combatendo em sincronia, unidade, eles vão olhar e dizer, lascou. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, para eles é uma dose forte de se lascou. Mas ele diz, essa é a versão extremamente atualizada Jean-Pierre, tá? Isso na verdade é destruição, mas para vocês é salvação da parte de Deus. Ou seja, muitos vão ser salvos através da nossa unidade. E nisto sereis conhecidos que sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. E olha, ele termina dizendo, por isso vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer. Esse perrengue que você está passando, se é por Jesus, é privilégio. Porque é uma poda que Deus está fazendo e você nunca poderia crescer da maneira que você está crescendo se você não passasse o que você passou. Quer chegar onde ele chegou, passa por onde ele passou. O apóstolo Paulo está dizendo, é privilégio estar preso, porque a igreja de Filipos nasceu, a igreja de Tessalônica nasceu, a igreja da Galácia nasceu, a igreja de Corinto nasceu, a igreja de Roma nasceu, a igreja se espalhou pela Europa, nasceram os assembleanos, os batistas, os metodistas, os wesleyanos, todos que você imaginar, e hoje nós estamos aqui. Ele diz, tendo o mesmo combate que em mim já vistes e agora ouvis que é meu. Ele diz assim, para que vocês provem da mesma agonia que eu provei e vocês cheguem ao mesmo lugar que eu cheguei. Vocês entendam que Jesus é o meu alvo, Ele é a minha vida, Ele é o meu suprimento e Ele é o meu objetivo principal, o meu padrão. O livro de Filipenses é maravilhoso. Hoje nós só arranhamos a superfície. Eu queria que você ficasse de pé comigo nesse momento. E diante de tudo que você ouviu, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Quem gostaria de ser um filipense?